Oi, gente, você aí fica perdidinho pensando na hora de criar um projeto masculino? Vamos de inspiração? Que tal uma maleta em scrap decor? Eu sou a Bruna Duarte, aqui do canal Ateliê Duarte. E hoje o projeto é esse daqui. Olha só que maleta lindona! E com aquele toque especial. Ah, mas antes, já clica aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, que toda semana tem passo a passo aqui especialmente pra você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então, bora começar a criar nossa maleta? Eu começo retirando todas as ferragens. Agora nós iremos começar a pintar. Eu estou utilizando aqui um pincel e aí eu estou pintando com gel envelhecedor na cor tabaco. Vou usar o meu rolinho para alisar e tirar todos os risquinhos. Vou fazer isso em toda a minha bordinha. Mas, Bruna, você não vai pintar a tampa? Não, porque aqui a gente vai aplicar um papel de scrap bem lindão. E aí eu faço isso em toda a volta. Espalho com o pincel e depois venho com o rolinho. E vou fazer esse mesmo processo na base da nossa maleta. Aqui eu tô pintando o fundo. Mas, Bruna, você não vai pintar as laterais? Não, aqui a gente também vai aplicar papel de scrap. E uma dica mega importante é, não precisa pintar onde você vai aplicar o papel de scrap, tá bom? Depois que eu pintei tudo, secou, eu vou vir com uma lixinha e vou lixar tudinho. E aí você capricha, porque esses são os detalhes do nosso acabamento. Depois, com um paninho, eu tiro o pozinho que fica. E vou vir dando a minha segunda demão. Eu quero o tom aqui do gel um pouquinho mais escuro. Então, eu vou utilizar o mesmo processo. Até acelerei aqui um pouquinho, porque é o pincel espalhando e o rolinho alisando para dar o acabamento. E aí o efeito já fica lindão. Eu sou suspeita porque eu adoro esse efeito do gel envelhecedor. Agora vamos para a parte de acabamento. Na parte de dentro da nossa maleta tem esses buraquinhos. A gente vai tampar ele utilizando o gesso. Aqui eu estou espalhando com uma espátulazinha e vou fazer isso em todos os pontinhos que tem esses buraquinhos. Mas por que fazer isso? É questão de acabamento. Acho que assim, quando a gente pinta, fica mais bonito e mais uniforme. Na parte de baixo da nossa maleta também tem esses detalhes. Por que eles vêm assim? Eles vêm por causa do recorte lateral que tem. Então, precisa desse buraquinho para encaixar certinho o nosso MDF. Mas aí a gente dá o acabamento. Depois de seco, eu vou utilizar aqui a minha lixa e vou lixar tudinho. Mas lixa bem, capricha, para ficar o gesso bem lisinho. E aí eu vou tirar a poeirinha e vou vir dando uma segunda demão. Isso mesmo. Aqui eu dei uma segunda demão para dar o acabamento melhor. Aí eu vou repetir o processo. Aqui eu até tirei o excesso com o dedo mesmo. Eu vou fazer isso na parte de cima e na parte de baixo. Agora nós iremos pintar. Eu também vou utilizar o gel envelhecedor para dar esse acabamento. Vou passar aqui com o pincel e depois eu venho com o rolinho alisando. Eu sempre repito esse processo. Por quê? Para deixar tudo uniforme, para não ficar com risquinhos. Ah, e na parte de dentro a gente também vai pintar, mas a gente vai pintar aqui só as bordinhas, porque no fundo a gente vai aplicar também um papel de scrap bem lindão. E aí eu faço o mesmo processo. Depois de seco, eu vou lixar tudinho e vou dar uma segunda demão para o acabamento ficar perfeito. Da mesma forma que eu fiz na parte de fora. E aí eu vou fazer tanto na tampa quanto na parte de baixo da minha maleta. Esses detalhes vão fazer toda a diferença. Ah, e não vou pintar o fundo na parte de dentro, embaixo não, porque a gente também vai aplicar aí o papel de scrap. Aí para pintar, eu utilizo o mesmo esqueminha. Vou com o pincel espalhando e depois venho com o rolinho. Esse tom do gel envelhecedor tabaco traz um toque bem rústico. Então, para combinar com os nossos papéis, dá um efeito bem lindão. Aqui eu acelerei porque o processo é o mesmo. A gente vai lá, espalha com o pincel e vem com o rolinho em todos os cantinhos. Depois que eu fiz os dois processos nas duas partes, e aí ficou tudo lindão, a gente vai partir para a tampa. Aqui em cima eu espalhei cola branca extra de boa qualidade com o pincel e vou vir aplicando meu papel de scrap. Vou alisar com um paninho mesmo. E aí eu vou cortar o excesso utilizando um estilete. Ah, mas eu não consigo usar o estilete. Não tem problema. Utiliza aí você a tesoura, que dá o mesmo efeito, tá bom? E depois, com a lixa de pé, eu vou dar acabamento em todas as laterais. E fica perfeito o acabamento. Bora para a parte de baixo? Como eu vou utilizar essa parte que tem esse desenho, eu cortei essa tag que vem no papel. Venho espalhando a cola
por toda a minha base e aí venho aplicando o meu papel. Vou recortar os excessos. Aqui a dica é alisar bem com um paninho, para ficar bem uniforme. Aqui eu dei umas picotadinhas com a tesoura para retirar todo o excesso e para não correr o risco de rasgar o meu papel, tá bom? E depois eu venho com a lixa, lixando tudinho. Aquele acabamento perfeito que a gente ama, né? Fiz isso na parte de cima também. Aqui eu vou repetir o processo em todas as laterais da nossa maleta. Ah, uma dica aqui, eu quis emendar essa partezinha que tá tipo um filete, né, de efeito no papel, para dar aquela combinação perfeita e casar super bem. Estou utilizando o estilete, mas como já comentei, pode utilizar aí a tesoura. E lixe bem, tá? Para dar o acabamento perfeito. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar aí o meu papel e vou retirar os excessos, alisar, tudo direitinho. E para finalizar, vamos para a última parte, que é a de trás. Utilizo sempre cola branca extra de boa qualidade. Aí, o acabamento fica perfeito. Olha só que lindo! Agora, bora fazer a parte interna. Eu demarquei aqui o meu papel e cortei. Essa daqui é uma forma prática que eu achei na hora de colocar o meu papel na parte interna, sabe? Geralmente, eu meço utilizando a régua, mas aqui deu super certo. Eu posicionei o meu papel lá dentro, risquei e aí vou cortar o excesso que ficou. Depois eu vou encaixar ele lá dentro, ficou certinho. E aí eu venho com a cola branca extra de boa qualidade, espalho tudo, não carregue muita cola, tá? Senão pode enrugar. Venho, posiciono o papel e aí aliso. Na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, só que eu utilizei aqui outra estampa, que eu achei que super vai casar. E ficou desse jeitinho, com charme, né? Para dar aquele acabamento especial, eu utilizei aqui fio de juta, cola de silicone e vou posicionando ele aqui nos cantinhos. Ele dá um acabamento bem charmoso e ainda traz aquele charme, aquele toque especial. E aí eu recorto os excessos. Repeti isso na parte de baixo também. Esses detalhes no acabamento fazem toda a diferença, então sempre lembre de caprichar. Na parte de baixo vou fazer a mesma coisa. E aí ficou desse jeitinho. Bora sombrear? Aqui eu vou utilizar a escovinha e a carimbeira. Eu coloquei um pouquinho da carimbeira na escovinha, retirei o excesso e venho com movimentos circulares, aplicando em todo o meu papel. Ah, uma dica aqui é você invernizar o papel antes, tá? Porque se der errado, tem como a gente limpar. Eu fiz isso em toda a minha maleta. Aqui eu acelerei porque o processo é o mesmo. Agora vamos de apliques. Aqui estou utilizando apliques com a cola de silicone e colocando em pontos estratégicos. Depois, eu coloquei aqui as minhas ferragens. Ah, eu pintei também a minha ferragem utilizando tinta chalk. E aí, ela ficou super combinando com o tom do meu gel envelhecedor. Eu finalizei pintando os parafusos e ficou desse jeitinho. E aí, o que você acha dessa maleta para fazer ela aí presenteável? Acho que uma sugestão masculina e muito charmosa, né? Porque por aqui eu tenho muita dificuldade em fazer projetos masculinos. E por aí? O que você achou dessa inspiração? Me conta aqui nos comentários. O Scrap Decor por si já dá um show à parte, né? Mas com alguns elementos a gente incrementa e ainda transforma de forma muito charmosa. Aquele simples, muito elegante, não é verdade? Me conta aqui se você gostou do resultado, qual parte você mais gostou e bora encaminhar para todo mundo, para que juntos possamos levar o artesanato para todos os cantinhos. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!